Eu não falei isso com o Renan, tá? Mas eu vou desafiar o nosso presidente da República a fazer pronunciamentos nacionais semanais. A gente vai colocar um mapa do Brasil em rede nacional toda semana. Uma mancha vermelha nos territórios dominados pelo crime organizado. Semana a semana a gente vai mostrar essa mancha diminuindo. A gente vai mostrar cada centímetro de terra sendo retomado pela sociedade brasileira. Eu queria chamar ao palco ninguém menos que o melhor deputado federal do Brasil, aquele que pela última vez estará sozinho no Congresso representando as cores da missão, o exército de um homem só. Eu quero chamar ele para vir aqui participar do lançamento do livro amarelo definitivo, Kim Kataguiri. Kim. Mais barulho para Kim Kataguiri! Boa tarde, missão! Como foi bem colocado aqui para vocês, o nosso partido é o único partido baseado em projeto. Um projeto de país, que tem proposta, que entra no detalhe. Eu tinha prometido para vocês que os planos de governo dos outros candidatos à presidência da República, perto do nosso, seriam cartinhas para o Papai Noel. Agora vocês vão ver que a vergonha que eles vão passar é ainda maior. Nós trouxemos o que existe de melhor no mundo para implementar no nosso país. Nós trouxemos o que há de vanguarda no mundo, em todos os setores. E os senhores verão no livro amarelo, em absolutamente todos os setores nós trouxemos o que há de melhor para o nosso governo. Então, eu vou chamar aqui, para me ajudar nessa exposição, primeiro, um amigo que eu tenho orgulho de ter fundado o Movimento Brasil Livre junto com ele, um amigo que recentemente foi acreditado pela imprensa, verdadeiramente, como um ex-funkeiro, mas que, por trás da sua carreira musical, tem uma grande carreira intelectual. Meus amigos, tenho a honra de convidar Pedro Deirô. E um dos principais responsáveis pelo livro amarelo, uma das pessoas, se não a pessoa, que mais se dedicou para fazer com que a gente tivesse uma pesquisa profunda, para garantir que a gente tivesse as melhores propostas, para garantir que fosse um trabalho técnico impecável, nosso coordenador do livro amarelo, Orlando Lima. Bom, vamos começar a apresentação, e além do livro amarelo vai ter uma outra grande revelação aqui nesse painel. Só falei para deixar vocês um pouquinho ansiosos. Vamos começar? O livro amarelo e os fascículos do livro amarelo foram os responsáveis por a gente conseguir colocar esse partido de pé. Diferente dos outros partidos, que ou tiveram grandes financiadores, ou tiveram a máquina pública para serem montados, nós montamos o nosso partido com o apoio dos nossos militantes, com o apoio de quem acredita no nosso projeto, com o apoio de cada um de vocês que ajudou a construir essa história. Os nossos coletores só conseguiram fazer o trabalho heróico que eles fizeram da coleta de assinatura, graças ao livro amarelo, aos fascículos do livro amarelo, as pesquisas que fundamentaram depois o nosso livro final. Então, primeiro eu quero agradecer cada um de vocês que compraram, que apoiaram os fascículos do livro amarelo, e cada um dos coletores
que ajudaram com que pela primeira vez na história a gente tivesse a nossa casa, a gente tivesse o nosso partido, a gente não precisasse mais pedir licença para ninguém para disputar nenhuma eleição, como nós jamais precisaremos pedir licença para ninguém. E partir aqui, acho que meu passador, o passador está funcionando, ou não está funcionando? Está funcionando, deixa eu testar. Para trás. Não está. Volta. Problemas técnicos. Agora. Deixa nos fascículos. Nós tivemos aqui mais de 200 voluntários, 2 anos de pesquisa, 50 pesquisadores do CDPP, principalmente na área econômica, pela qual eu fiquei responsável, para a gente ter o melhor em todas as áreas. Na segurança pública, na retomada de territórios, na adoção do direito penal do inimigo, na reforma fiscal, no aumento da competitividade bancária, no nosso programa de infraestrutura, no nosso programa de defesa, no nosso programa de desenvolvimento de inteligência artificial, no nosso programa de ciência e tecnologia, no nosso programa de meio ambiente, no nosso programa das mais diversas áreas. Nós tivemos vários pesquisadores e eu me surpreendi de tanta gente que nos apoiou ao redor do Brasil. E eu vou colocar aqui uma coisa de bastidores para vocês, que me deixa feliz por um lado e triste de outro. Muita gente que ajudou, teve reitor de universidade pública que ajudou, teve vários professores e pesquisadores que ajudaram, que eu fiquei feliz de ter gente tão qualificada ajudando, mas eu fiquei triste de saber que eles tiveram que apoiar no anonimato, porque senão eles seriam linchados dentro das suas carreiras acadêmicas, dentro das suas carreiras de pesquisadores nas universidades. Nós vamos construir um país para esses pesquisadores em que eles jamais vão ter medo de ser perseguidos por expor as suas ideias. Então, eu quero agradecer a cada um dos pesquisadores e, em tempo, passo a bola aqui para o nosso Orlando Lima, já pedindo para a equipe passar para o nosso próximo slide. Por favor, Orlando. Olá, boa tarde para todos. Eu espero que dessa vez eu fale melhor, fale para fora, estou tentando melhorar com o microfone. E, incrivelmente, a câmera daqui está me deixando mais gordo hoje. É a câmera está fazendo mal. Bom, a despeito disto, vamos falar sobre o grande projeto, o Livro Amarelo. O Livro Amarelo, ele parte, antes de tudo, de uma interpretação de Brasil, uma interpretação de nossa identidade. E não é à toa que sejamos, ao final de tudo, um projeto de subversão da má história brasileira. Não à toa, escolhemos dividir o Livro Amarelo definitivo em 3 partes. A primeira chama-se Estado Novo, ironicamente. Porque, queira sim, queira não, FHC ele dizia que ele tinha que matar o Getúlio Vargas, não é? FHC não conseguiu fazer isto. E percebemos que não deveríamos matar Getúlio Vargas. O que deveríamos fazer é entender que até hoje caminhamos sobre seus erros e sobre seus acertos. Então, a partir disto, a nossa primeira parte do Livro Amarelo, que se debruça sobre reformas econômicas profundas, sobre remédios que serão amargos, sobre um novo modelo de incentivos, ele se chama Estado Novo. Porque tudo aquilo que há de legado ruim deixado será agora varrido, purgado do Estado brasileiro, e aquilo que corretamente foi feito será potencializado. Agora, a segunda parte, reformas de base, também faz referência a uma outra parte de nossa história. As reformas de base tocadas por Jango. Aqui nós iremos também pervertê-las, melhorá-las. Tudo aquilo que foi feito, que tentou ser feito, agora sim será colocado para destravar o país. A história do Brasil é de um país interrompido, um projeto de nação que não conseguiu se concretizar. Em certo sentido, somos um país, mas não uma nação. E pouco a pouco, os nossos maus governos, os nossos maus homens, levam o Brasil para o pior dos abismos. Nós estamos agora em um momento decisivo da história, em que todo mundo está a dobrar para um caminho e nós não sabemos para onde irmos. Os grandes países têm grandes responsabilidades.
é próprio do nosso tamanho. E nós iremos destravar o país para isso. Não à toa também, nossa terceira parte, para construir uma civilização tropical como somos, a maior de todas, é País do Futuro. Stefan Zweig escreveu o livro que nós publicamos na nossa editora, não é? Brasil, País do Futuro. E, corretamente, a nossa terceira parte tem esse nome, País do Futuro, porque finalmente iremos construí-lo. E para poder deixar claro, e eu vou fazer de forma rápida uma anedota, prometo que será rápida, uma anedota. Este ano especialmente, conheci pessoas que confiam muito no nosso projeto. Conheci Pedro Puerta, que é um brasileiro, luso-brasileiro, que mora em Portugal, com uma família lindíssima, e ele quer retornar ao Brasil. E ele retornará ao Brasil quando vencermos as eleições. Conheci a Magna e seu marido Tiago, pai de um homem que é inteligentíssimo, o Daniel. Também querem voltar ao Brasil. Voltarão quando vencermos. O futuro de muitas pessoas dependem do nosso projeto. O futuro do país, desta nação, depende também do nosso projeto. É o futuro de cada um de vocês. Por isso, o nosso livro traz essas bases. O próximo. Próximo. E apesar de ser aqui um plano de governo, não pensem que o Livro Amarelo é somente um plano de governo. Essa aqui é uma base definitiva para algo que será disputado nas urnas em outubro, mas esse aqui é um projeto para governar. Esse aqui é um projeto para reconstruir. Esse aqui é um projeto para civilizar. Nós não pretendemos fazer do Brasil apenas mais um país, um balcão de negócios. Estou cansado da política feita por mercadores. A política e a história só pode ser levada à frente pelos grandes homens, não por mercadores. Não somos descendentes de fenícios, somos descendentes dos lusitanos. É diferente. E é por isso que nós decidimos escrever. As palavras, elas passam, elas voam, é fácil falar. O nosso documento estará para a história como todos os grandes documentos históricos. Vocês terão em mãos algo que redefinirá a posição do Brasil no mundo e a posição de vocês no Brasil. Bom, a primeira parte que eu tive a honra de revisar no Livro Amarelo e que nós vamos tocar no governo Renan Santos é sobre a reforma do Estado. Primeiro problema fundamental, eu sei que é chato, tá, gente? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Se nós hoje estamos com o pé no acelerador no máximo e a gente vai bater na parede inevitavelmente. Todo candidato à presidência da República sabe que a gente está prestes a bater na parede. Só nós temos a coragem de denunciar e de falar que a gente vai tomar as medidas necessárias para que o nosso país entre no rumo certo. Vai ser difícil no começo? Vai ser difícil no começo. Vai ter resultado impopular no começo do governo Renan Santos? Vai. Vamos tomar medidas que a gente vai apanhar de tudo quanto é lado, que o PT vai olhar pra gente e vai falar, tá vendo? Foi só eles ganharem que acabou os direitos sociais. Foram só eles ganharem que eles começaram a atacar os benefícios. Eles sabem que eles próprios, que qualquer um que vencesse a presidência da República teria de tomar o remédio amargo, que é o início do nosso livro. Mas só nós temos a honestidade de falar para a militância, para o partido, para o eleitorado, para o país. Esse remédio é necessário. Não dá mais para ficar vivendo de remendo. Não dá mais para ficar fazendo uma reforminha pequena ali e uma outra reforminha pequena ali. Nós vamos promover o maior ajuste fiscal da história, maior do que o Plano Real. A gente está falando de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, que vão se reverter em diminuição de imposto, que vão se reverter em infraestrutura, que vão se reverter em 11 mil quilômetros de malha ferroviária, que vão se reverter no maior presídio das Américas, vão se reverter em qualificação de mão de obra, desenvolvimento de inteligência artificial, data centers do Brasil, processamento de terras raras. O presidente da República terá
capacidade de investimento como nunca antes. Não vai faltar emprego e não vai faltar emprego pagando bem. Razão pela qual, e eu vou tomar a liberdade de invadir um pouquinho a parte do Orlando, a porta de entrada do Bolsa Família vai mudar, que vai ter emprego. Vai ter emprego. Nós vamos chegar... Nós vamos chegar para o cidadão saudável com capacidade de trabalho e falar: você quer receber o quíntuplo do Bolsa Família trabalhando? Sim, ótimo, nós temos esse emprego para você. Não, então nem o Bolsa Família você vai receber, porque nós te demos a opção de viver com a dignidade do próprio trabalho. Nós te demos a opção de receber muito mais, de dar um futuro melhor para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Se você não quis, a responsabilidade é sua, não é da sociedade. A gente avança também no Prendeu Matou. Não tem como falar de Livro Amarelo sem falar do Prendeu Matou. E já foi antecipado aqui pelo nosso Coronel Medina que ele vai liderar a operação no primeiro dia de governo Renan Santos de retomada de território do estado do Rio de Janeiro. E eu faço aqui, eu não falei isso com o Renan, tá? Mas eu vou desafiar o nosso presidente da República a fazer pronunciamentos nacionais semanais. E vai fazer para quê? A gente vai colocar um mapa do Brasil em rede nacional toda semana. Uma mancha vermelha nos territórios dominados pelo crime organizado, nos territórios em que 40 milhões de brasileiros vivem. Semana a semana a gente vai mostrar essa mancha diminuindo. A gente vai mostrar cada centímetro de terra sendo retomado pela sociedade brasileira. Vai ser uma operação de libertação. O morador da periferia não vai mais ser obrigado a comprar o gás superfaturado, a energia, a internet do crime organizado. A mulher da periferia não vai ser obrigada a aceitar a relação sexual com um traficante para não ter a sua família expulsa da sua casa, para não ser julgada pelo tribunal do crime. A gente vai dar dignidade para cada um que hoje mora em territórios dominados pelo crime organizado. E não só isso, nesse pronunciamento semanal, Renan, eu te desafio também a colocar o rosto de cada liderança de faccionado que foi exterminado pelo Estado brasileiro. O choque de lei e ordem que será dado nesse país não tem precedente. E não é só um choque de lei e ordem para o crime organizado. É um choque de lei e ordem para a classe política também. A lei de responsabilidade gerencial. Prefeito que não colocar o seu município num patamar civilizado, mínimo de saneamento básico, de saúde, de educação, vai ficar inelegível. Vai perder o seu direito de disputar a eleição. Não vai poder, não vai existir mais no nosso país uma cidade com 2% de esgotamento sanitário que contrata show do Wesley Safadão. Isso acabou no nosso governo. Nunca mais vai acontecer. Geralmente o presidente da República e o governador mandam mais dinheiro para os prefeitos do seu partido. Nosso partido não tem prefeitos. E mesmo quando tiver, não vai ser essa a nossa política. Não interessa o seu partido, prefeito. Quanto melhores forem os indicadores, mais recurso você vai receber. A gente também vai acabar com a perversidade do Pacto Federativo, que quanto pior o Estado é administrado, hoje mais dinheiro ele ganha. É um incentivo perverso. Quanto mais incompetente é o político, mais dinheiro ele tem para fazer populismo. Olha a destruição denunciada pelo Renan no estado do Maranhão, um dos estados que mais recebem repasse da União. E os governantes usam isso para desenvolver o Maranhão? Não! Usam isso para tornar o Estado refém da miséria. Isso acaba no nosso governo. Agora, por favor, Pedro Deirou, próximo slide. Muito obrigado, Katsumoto. Então, vamos falar um pouco sobre reformas de base, né? Todos aqui sabem e vivem e sentem na pele o atraso que o nosso país vive. Se nós queremos ser o 5º país
mais relevante do mundo, que hoje a gente está numa situação onde o Brasil, em renda per capita, está ficando atrás de países africanos. Esse é o estado do Brasil hoje. E a gente precisa das boas ideias, sim, mas graças à revolução tecnológica, hoje boas ideias são commodity. O que nós temos, e o que eu estou vendo em vocês aqui, além de boas ideias, é coragem de imaginar um Brasil melhor e uma coragem ainda maior de implementar essas ideias. Então, quando a gente fala aqui em cidadania pela produtividade, é o que o Kim falou, não é justo num país onde a renda média é R$ 2.500 do cidadão que trabalha, que ele custeie um Bolsa Família de R$ 600 para quem não trabalha, ainda mais para quem está em posse das suas faculdades e pode trabalhar. Na cidade onde eu tinha minha fazenda de tomate, 3 horas da tarde, você ia num bairro cheio de marmanjo parado, bebendo, num dia de semana. Isso é um tapa na cara de todo brasileiro que acorda cedo, trabalha, produz, enfrenta uma burocracia enorme. No nosso governo, na nossa visão de mundo, na nossa imaginação, se você pode trabalhar, você vai trabalhar. E nós vamos criar os meios para você trabalhar com dignidade e que para você ganhe bem, mas um país hoje, onde a renda média é R$ 2.500, subsidiar Bolsa Família de R$ 600, isso não é justo e todo mundo aqui sabe disso. Quando a gente vai para a Missão Rondon, né, a gente está falando do quê? De infraestrutura. O Brasil tem 30 mil quilômetros de malha ferroviária hoje. A China tem 160 mil, Estados Unidos 250 mil. Lá no Paraná, na Ferrogrão, para vocês terem uma ideia, como é um absurdo isso, a gente estava tentando fazer a linha que ia escoar os grãos paranaenses para o litoral, a gente não pôde fazer, a obra ficou 2 anos parada, porque a FUNAI pegou vários municípios paranaenses e falou assim, tem terra indígena aqui, então vocês não podem, obrigou as prefeituras a contratarem antropólogos para poder liberar uma obra, sendo que algumas dessas prefeituras estavam mais de 100 quilômetros de distância da onde passa a linha do trem. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, isso é progresso, isso é dinheiro no bolso de vocês que não vem, porque eu não vou falar palavrão aqui, vou respirar, porque algum infeliz de um antropólogo resolveu que a 100 quilômetros de uma linha do trem tem uma tribo indígena que nem está lá, nem existe, é um pasto. Você vai no lugar, é um pasto, não tem nada, tem uma oca no lugar. E aí, o nosso entendimento é, precisamos destravar o progresso brasileiro. Precisamos destravar orçamento e precisamos destravar a burocracia burra e precisamos acabar com quem sabota o nosso país dia a dia em nome de uma ideologia imbecil que não condiz com o século XX. Chega de saudade, também como estamos falando de ideologia, estamos falando de cultura, né? Cultura, chega de saudade, estamos falando da glória da bossa nova. Nossa indústria de soft power brasileiro, o nosso poder cultural precisa voltar a ser grande. Não dá pra gente ter Lei Rouanet que banca artista que tem muita grana. Esses caras precisam ter um teto. Não dá pra Maria Bethânia ir lá e pegar 3, 4 milhões de reais de subsídio para fazer um site de poesia. Pelo amor de Deus, gente. Precisamos ter programas, sim, né, de incentivo à cultura, mas que faça uma boa cultura que sirva como soft power real para o Brasil no mundo, como a Coreia fez com o K-pop. Precisamos fazer isso, não precisamos vender favela ideológica goela abaixo dos outros países. Temos aqui SUS, fila zero, né? Todo mundo sabe que o SUS, quem já teve que usar, é problemático. 74% dos brasileiros não tem plano de saúde. E hoje como é que funciona? O sujeito chega lá no SUS e ele é atendido por ordem de chegada e não por ordem de prioridade, por ordem de gravidade da sua condição de saúde. Então, o nosso programa visa reorganizar tudo isso com inteligência artificial para priorizar quem precisa ser atendido primeiro. É óbvio, como que um serviço de saúde que atende 74% da população brasileira não fez isso antes? É abismal, mas é como eu falei para vocês no começo, não é só ter as boas ideias, nós precisamos da coragem de implementar elas e por isso que eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ver vocês todos aqui. Para dar um exemplo, no Paraná, né, um caso que eu fiz agora em Foz do Iguaçu,
os paraguaios estão vindo se tratar no SUS brasileiro. O entendimento do Supremo brasileiro, por conta da nossa Constituição, é que vocês devem pagar a saúde de todos, qualquer estrangeiro que vier no Brasil aqui e for se tratar e conseguir tirar um CPF, porque no Paraguai eles vendem CPF, vocês precisam bancar com isso, vocês precisam pagar. Então, basicamente o que o Supremo está dizendo é que o Brasil é o plano de saúde gratuito do mundo inteiro. Não dá. O dinheiro de vocês não pode ser rasgado dia após dia. E no final aqui, formar elites e cultivar o povo. A gente precisa assumir a verdade de que as nossas escolas públicas são fábricas de formar analfabetos. 75% dos brasileiros não conseguem fazer uma operação de matemática básica a ponto de exercer a própria cidadania. Nós estamos vendo aqui, a gente fala, pô, mas como é que o Lula é eleito? Tá aí, as pessoas não sabem fazer conta. Quem sabe fazer conta não vota num cara desses. Quem sabe fazer conta vê o que o cara ganha, o que o cara paga de imposto. As pessoas não sabem fazer conta. Então a gente precisa mudar o método de alfabetização para o método fônico. Essa experiência ideológica que foi feita falhou. Temos que parar de aprovar crianças que não tiraram nota suficiente simplesmente para dizer que o sistema de aprovação funciona. A gente vai lá, a criança não sabe ler, a criança não sabe interpretar texto, a criança não sabe fazer uma conta, mas ela passa de ano. Isso é uma insanidade. E pode saber que nós vamos tentar emplacar isso e vai ter um monte de professor, vai ter um monte de pedagogo que vai falar, é um absurdo vocês quererem que alguém reprove. Todo mundo aqui tinha medo de reprovar na escola e se esforçou e estudou mais para não reprovar. Então, assim, isso é a norma, isso é o básico que vai ser implementado. A gente vê que as nossas ideias muitas vezes são ideias óbvias, mas a gente precisa da coragem de implementar todas. E implementando as nossas ideias, podemos então olhar para o horizonte, o Nordeste, como quem falou, que os estados que performam pior acabam recebendo mais dinheiro. Existem experiências que nós podemos replicar, vamos replicar o que já deu certo no mundo. O modelo chinês, podemos aplicar no Nordeste o que a China fez em Shenzhen, quando eles começaram a entrar no capitalismo, criaram zonas especiais. Nordeste tem zonas especiais com vocação muito boa. A gente tem no Rio Grande do Norte a maior incidência solar do mundo. Você tem um potencial de energia eólica grotesco. Você tem mão de obra no Nordeste jovem, é um dos maiores bolsões de mão de obra jovem do Brasil. Isso precisa estar voltado para a atividade econômica, para a atividade produtiva. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente conseguir implementar uma única zona econômica especial, sem burocracia, com regime tributário especial e começar a dar certo, todos os prefeitos do Nordeste vão bater na porta do Renan Santos e falar, faz uma zona econômica especial aqui no meu município, por favor, que eu quero aumentar minha arrecadação. E aí o pessoal do Sudeste, Sul vai falar, pô, eu também quero esse regime tributário. É óbvio que é o que aconteceu na China. Por que a China é esse monstro que ela é hoje em termos de economia? Porque eles fizeram isso em Shenzhen, fizeram isso e os municípios vizinhos viram que dava certo, viram que era uma boa ideia e o próprio incentivo da política vai fazer com que o Nordeste seja exemplo do resto do Brasil. Celeiro do mundo, aí eu puxo a sardinha para o meu lado, eu tive uma experiência no agro e digo que é assustador e é muito legal ver que 48% de todas as exportações brasileiras hoje vêm do agronegócio. O agronegócio, assim, é a ponta de lança, é a vanguarda hoje da economia brasileira, da balança comercial brasileira. E a gente tem que entender que a gente conseguiu isso, mas tem um risco que precisa ser entendido e precificado. Apesar de tudo isso, somos dependentes do fertilizante internacional. 85% hoje dos nossos fertilizantes vem, principalmente potássio, Rússia e Bielorrússia. Teve guerra na Ucrânia, preço do fertilizante subiu, a nossa balança comercial é afetada. E a gente vai e fala assim, como que a gente resolve isso? Simplesmente dá para entender que nós temos as jazidas no Brasil, e adivinha, quem consegue me dizer aqui por que a gente não consegue explorar a jazida de potássio que existe no Brasil?
Porque tem uma tribo indígena em cima de uma reserva de potássio. Não é a tribo, tá? Não é a oca do cara, mas é um território indígena lá. E a gente não consegue explorar as nossas próprias riquezas. A gente tem que ficar à mercê da Rússia, bombardeando a Ucrânia e perdendo o nosso maior ativo, perdendo competitividade. No nosso programa, a gente quer fazer que até 2035, metade do fertilizante usado seja oriundo nosso aqui, ó, para ninguém controlar preço do nosso agro. E ali o mente martelo, que é uma outra riqueza que nós temos, que também dá problema com ONG, vai dar problema com ONG, que são as nossas terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva de terra rara do mundo, a gente só perde da China, mas a China tem tecnologia de extração, tem tecnologia de beneficiamento e tem tecnologia de transformação. Nós não temos. O que vai acontecer? Se Lula ganhar, se Bolsonaro ganhar, o que eles vão fazer? Os países estrangeiros vão vir aqui com o imperialismo mais vagabundo. Vão chegar, vão botar a retroescavadeira, vão perfurar, vão tirar essas riquezas e vão levar embora. A gente vai falar o seguinte para eles, falar, olha, se o Renan ganhar, a gente vai virar e falar, vocês podem tirar, mas em contrapartida, eu quero intercâmbio tecnológico com as faculdades brasileiras e com as empresas brasileiras. Quer explorar nossa riqueza? Ensina a gente a ganhar dinheiro, senão não vai levar nada. Vai levar um tapinha nas costas e volta para casa. É isso, nós temos que ter soberania sobre as nossas riquezas e não simplesmente entregar para quem paga mais, porque um político vagabundo provavelmente vai levar um troquinho para entregar isso. E por fim, a batalha do Brasil, que é uma batalha moral nossa, de todos vocês aqui, que é acabar com as favelas no nosso país. País desenvolvido não tem favela. Ponto. Não é cultura, não é ideologia, não é nada. País desenvolvido não tem favela e acabou. Se tiver ONG falar que tem favela, nós vamos para cima. Se tiver sociólogo falar que tem que ter favela, nós vamos para cima. A quinta economia do mundo não comporta favela. Obrigado. Bom, e agora um anúncio. Para além da inauguração do nosso livro amarelo, todo partido tem que ter uma instituição dessas. Só que geralmente os partidos, praticamente todos os outros partidos, usam a fundação ligada ao partido para colocar um monte de gente encostada. Cabo eleitoral de deputado, de senador, amigo do presidente do partido. Geralmente a fundação é um cabidão de emprego. No Partido Missão, não. No Partido Missão, nós teremos um instituto que vai pensar permanentemente o país. Nós vamos ter um instituto que vai garantir que o livro amarelo não acabe aqui, que vai garantir que esse programa que nós vamos inaugurar hoje seja permanentemente o melhor programa de país. Surgiu algo no mundo novo, funcionou, vamos trazer para cá. Vamos treinar as nossas lideranças para que elas saibam defender, para que elas saibam executar, para que elas saibam propor. Permanentemente os quadros do Partido Missão serão qualificados. Nós faremos do que geralmente nos outros partidos é um cabide de emprego, no nosso será uma grande escola, no nosso será uma grande instituição de pesquisa. Então, meus amigos, eu já vou pedir para passar para o próximo slide e anunciar para vocês a formação do nosso Instituto Livro Amarelo, a fundação do Partido Missão. Assim como nós temos o livro amarelo nacional, nós teremos os estaduais, nós teremos os municipais, nós teremos programas para todos os estados, nós teremos direcionamento para os municípios. A gente vai garantir que os nossos candidatos a prefeito, a gente vai garantir que os nossos candidatos ao governo do estado, ao Senado, ao Congresso, em todas as esferas, tenham um programa sólido para defender. E é um programa de um partido que tem crença, que tem propósito. Porque a maior parte dos outros partidos são balcões de negócio. Eles não querem ficar fazendo pesquisa ideológica. Ideologia é um negócio que, vou relatar uma conversa aqui para vocês. Em 2019, coitado de mim em 2019, meu primeiro ano de Câmara.
Olha o nível de ingenuidade da minha pergunta. Eu perguntei para um deputado que foi base do Fernando Henrique, foi base do Lula, foi base da Dilma, foi base do Temer e estava sendo base do Bolsonaro. Falei, meu, você foi base de todo mundo. Você não acredita em nada, assim, não tem nenhuma linha de defesa, assim, você fica mudando de lado toda hora. Eis que ele me responde o seguinte: Kim, quem muda de lado é você, porque dependendo do governo, você é governo ou oposição. Eu sempre sou governo. Essa é a ideologia que pauta a maioria esmagadora dos outros partidos. Nós temos um programa e nós vamos garantir que esse programa sempre seja o melhor programa de todos, sempre busque aquilo que é de melhor no mundo, sempre treine os nossos quadros para que eles tenham capacidade não só de defender, mas de executar quando eles vencerem as eleições. Esse será o nosso Instituto Livro Amarelo, mas não só isso. O Instituto Livro Amarelo também vai ter não só pesquisar políticas públicas, não só formar quadros, mas pensar macro, abstrair, ir além da política pública, ir para o fundamento, ir para o princípio. E daí eu passo a bola para o nosso Orlando falar sobre esse papel do Instituto. O nosso Instituto, ele não vai apenas fazer também apenas pesquisas com dados. Não iremos apenas compilar números para vocês. Nossa ideia é entregar uma interpretação de país, uma interpretação do espírito disso que chamamos de Brasil, que até agora parece uma grande maçaroca, uma jabuticaba, mas isso aqui ainda é uma nação e nós ainda existimos, não é? A despeito de todos aqueles que tentam nos matar cotidianamente, ainda existimos. Agora, uma coisa essencial que eu gosto sempre de fazer aqui, vai ser a minha menção ao Zizek cotidiana. O Marx, ele tinha aquela frase que é: os filósofos se ocuparam a interpretar o mundo e está na hora de transformá-lo. Zizek, ele perverte isso, diz: bom, vocês já tentaram transformar demais, vamos começar a pensar novamente. Nós iremos fazer os dois, pensar para transformar. Nós iremos pensar para construir. Antes, todos os outros apenas quiseram agir como seu feeling pede. Ou melhor, ir levando como o Brasil vai. Isso aqui anda, não é? São Paulo, por exemplo. São Paulo parece que é uma cidade que anda. Passou João Dória, passou Bruno Covas. E anda, a cidade anda. Haddad não anda, Haddad não anda. Mas com exceção do Haddad, que não anda, do Jaiminho, o resto andava. A grande questão é que não basta andar, não basta pararmos no tempo e deixar que a história leve. Nós estamos sendo carregados pelos outros. Nós iremos conduzir o mundo. No Livro Amarelo falamos sobre ser o árbitro do Sul Global, o líder do Sul Global. E seremos. Para isso pensaremos, criaremos ensaios, criaremos ideias, pensaremos o Nordeste a partir do que é o Nordeste. Pensaremos o Sudeste de acordo com o que é. Pensaremos o Brasil de acordo com o que queremos ser. A nossa imaginação não estará contida nos números. A nossa imaginação será para além. Será para o espírito de um povo que ainda existe. Pessoal, muito bom tudo que vocês estão falando aí, muito legal. Não queria ter que interromper vocês aqui, mas vocês estão falando de livro amarelo, livro amarelo, livro amarelo, e cadê o livro amarelo? Vocês não vão mostrar? Podemos? Tá na hora de mostrar? Tá Por liberado? favor. Já pode? Por favor, se dirijam. É agora. Ele, o livro. Quem tá pronto aí para ver o livro amarelo, levanta a mão, deixa eu ver. Ih, não. Tô achando que tá fraco ainda. Então vocês não estão prontos. Ano que vem Vai ficar escondido. Então, obrigado, pessoal. Não vamos mostrar, pode ir. Bora. De novo, vai. Livro amarelo, que vai mudar o Brasil, com Renan Santos presidente. Ei! Calma. Tem que levantar. a maioria, aliás, todos os políticos do Centrão, eles puxam
cortina, corta faixa, para inaugurar obra que compra voto. O Partido Missão puxa a cortina para inaugurar programa de país. No 3. 1, 2, 3. Muito obrigado, pessoal. Isso aqui só existe por causa do apoio de cada um de vocês, e em vocês está a coragem de mudar esse Brasil. É agora, o futuro vai ser glorioso e será nosso. Muito obrigado.